Glória a Deus por essa segunda-feira, onde a gente não troca Ele por nada. Pai, obrigado por nos colocar aqui, em Cristo, juntos, com aquilo que é o melhor do teu banquete, que é a tua presença. Deus, obrigado por nos colocar ainda mais direcionados para aquilo que nós não podemos entender, mas nós podemos sentir. Pai, obrigado, porque hoje reafirmamos, colocando toda a nossa vida para que em Cristo nós possamos ser lideranças cada vez mais responsáveis com esse poder gigantesco que o Senhor nos dá para a transformação do nosso mundo e uma aproximação do que já habita nos céus para a terra. Deus, obrigado por esse momento, que nós possamos sair daqui melhor do que chegamos e declaramos que essa será a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Excelente dia, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Uau, eu já me emocionei aqui com esse grandíssimo momento de adoração e que se conecta muito com a palavra que eu vou trazer brevemente aqui para nós. Para quem está pela primeira vez aqui, a gente faz sempre um momento inicial de louvor, depois a gente traz uma palavra e fecha com o momento do abençoado da semana. Então, eu estou responsável aqui hoje nessa construção junto com o Saulo, com a Grace, para trazer essa palavra. E o título da palavra que eu quero trazer é o poder da presença. Dentro desse louvor maravilhoso, que se conecta muito com a nossa palavra, a gente percebe que Deus se fez presente, se faz presente e se fará presente para além do que nós sabemos que é o conceito de tempo. E eu queria começar trazendo dois versículos do livro de Êxodo, lá no capítulo 33, versículo 14 e 15, que traz ali no contexto de Moisés com o povo hebreu, né, saindo, já recentemente saído do Egito, uma história que todos nós conhecemos, e que ali, nos dois versículos, traz o quanto aquele grande líder, Moisés, ele já tinha um entendimento do valor da presença. E a palavra traz que a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Então, ali numa troca com Deus, Moisés está falando: olha, a coisa mais poderosa que eu entendo que eu posso receber é a sua presença. E eu queria perguntar para vocês, o quanto vocês colocam a sua presença hoje dentro dessa oferta com tudo que vocês estão fazendo. Porque Deus, ele está o tempo todo disponível para nós. Mas o quanto nós estamos disponíveis para os outros? Porque a coisa mais poderosa que o ser humano pode oferecer um ao outro não é dinheiro, não é acessos, não é presentes, não é sucesso. No meu entendimento, é a nossa presença. E Deus nos ensina isso. E quando a gente olha para o formato de presença, eu trago um lugar aqui de jornada para a gente se aprofundar na presença, de que ela vai passar por 5 lugares. A gente tem primeiro a presença criada. E o texto de Gênesis, né, eu pude estar em um casamento nesse
fim de semana, levando uma palavra, e a mensagem bíblica que eu pude levar com a minha esposa foi baseada em Gênesis 2, né. E em Gênesis 2, a gente tem ali no Gênesis 2, versículo 7, tem que o Senhor Deus formou o pó do homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aquele fôlego de vida, ele trouxe a presença antes mesmo de qualquer tarefa, porque depois o homem ali tem as responsabilidades, os desígnios que Deus deu para ele, mas antes disso tudo, a gente vê ali em Gênesis que Deus passeava no jardim com o homem. A imagem era de convivência e não de uma vigilância. O pecado, quando acontece, um pouquinho mais para frente, no livro de Gênesis, ele trouxe na sua palavra a morte, mas a morte, ela foi a retirada da presença. Porque ali, depois que o pecado acontece, em Gênesis 3:10, Adão fala: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, e escondi-me". Porque esse é o primeiro efeito de uma queda, é se esconder, é entender que essa presença criada, ela já não se faz mais presente. É o exílio da presença. E quando a gente entende esse lugar da presença de Deus, a gente sabe que na minha vida eu não preciso esconder Deus de nada. E eu fico me perguntando, quando eu vou entrar para uma reunião importante, uma negociação importante, o quanto eu estou trazendo a presença de Deus comigo? Porque em alguns momentos parece que eu falo assim: "Caraca, esqueci de tudo de Deus. Falei de tudo aqui, negociei, peguei ali, mas a teoria e para lá, e o minha experiência, e o meu background, e o meu", e eu meu Deus, calma, por que que eu não lembrei das premissas? Por que que eu não trouxe isso? E eu, gosto de dizer ainda com muita humildade, um convertido que está ainda começando a andar, eu estou indo para o meu 8º ano de convertido, e eu estou assim: "Meu Deus, eu entreguei a minha vida completamente para ti, mas eu ainda não consigo trazer ela completamente para o meu dia a dia. Não consigo". E aí, eu trago o segundo ponto dessa palavra, que é uma presença que eu tenho certeza que ela é prometida para a minha vida, para a sua vida. Então a presença criada, a presença prometida, porque Deus disse que a presença dele iria comigo, iria com Moisés, iria com todos aqueles que colocassem a sua vida à sua disposição. E lá em Êxodo, de novo, Deus chama Moisés para uma missão impossível. E a única garantia que ele deu foi: certamente eu serei contigo. Está lá em Êxodo 3:12. Deus não prometeu uma estratégia, recursos, ausência de inimigos, de desafios. Ele prometeu companhia. E isso é tão forte que Moisés, ele se apegou tão fortemente àquilo, que ele traz ali no livro de Êxodo, que ele falou assim: "Eu prefiro o deserto com você do que a terra prometida sem você". E eu todos os dias, por exemplo, eu estou agora num processo já de alguns meses de buscar uma casa nova, e aí eu estava naquele lugar de querer fazer algumas coisas na força do meu braço, e aí não estava indo. E aí eu teve um dia que Deus me pegou e ele falou assim: "Que você está procurando casa? Eu sou sua casa". E eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu tô querendo fazer tudo e resolver, e uma engenharia". E eu falava para minha esposa: "Meu amor, tá muito difícil, porque eu tenho que fazer aquele movimento e esse". E ela foi poderosamente como uma mulher de fé, Camila, e orou por mim, falou assim: "Eu vou orar por você. Pai,
que essas negociações não tirem o sono, não sejam pesadas, mas que o Senhor capacite ele para que em negociações cada vez mais complexas ele faça com leveza e paz. Ela não falou de presença, mas para mim chegou a mensagem: cara, eu só preciso da presença dele, que ele vai me capacitar. É prometido para mim isso. E aí, desde aquele momento, eu falei assim: não, eu vou ficar bom em coisas que sejam mais complexas. Porque com a presença dele, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estarei capacitado para aquilo que é desígnio dele. E eu quero ouvir e escutar cada vez mais para ter o discernimento. Então, presença criada, presença prometida, e aí a gente segue para a presença encarnada, para o Verbo que armou sua tenda entre nós. E Deus poderia ter resolvido tudo à distância, mandando os anjos, como ele mandou Gabriel, para anunciar a vinda de João Batista ali para Isabel, depois de Jesus para Maria, e tantas presenças de anjos que existem. Eu gosto muito do nosso pastor lá da igreja ID, que a gente frequenta, aí o Saulo, e ele traz, né, ele trouxe na semana passada o quanto o estudo dos anjos ele é valioso daqueles que habitam entre nós, que têm o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo estão em todo o tempo junto com Deus, e que eles nos ensinam muito sobre presença. E quando a gente vê no livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eu queria trazer que o verbo grego, ele é uma palavra que se fala eskenosen, que literalmente traz que Jesus, na verdade Deus, armou a tenda através de Jesus e tabernaculou entre nós e conosco. E aquela tenda em um deserto, depois de 400 anos de um hiato, a gente tem não um Deus por nós, nem um Deus acima de nós, mas a gente tem naquele momento do Deus que traz a presença encarnada, o Deus conosco, Emanuel. A encarnação, ela é a prova definitiva de que a presença é mais forte do que o poder. Porque o Onipotente escolheu a vulnerabilidade de estar perto em nós. E eu, particularmente, trago aqui a capacidade impressionante que eu vejo de Jesus na escuta ativa e profunda. E trago, inclusive, uma reflexão do quanto nós que estamos aqui, ou que escutaremos essa palavra depois, estamos de fato escutando quando as pessoas estão falando, ou se a gente só está esperando a nossa vez de falar. Eu vou te dar um exemplo. Se você, quando está escutando uma pessoa falar, vou te falar de um livro, é porque eu estou lendo o livro XPTO. E aí na sua cabeça você já está pensando assim, eu vou falar do livro que eu estou lendo, eu vou te dizer que você não está escutando muito bem, não. Você já está querendo trazer a resposta, ou uma posição para falar assim, não, sabe? E é muito comum isso. A gente está escutando, eu vi um filme, eu tive uma experiência, eu tive uma viagem. Aí você já está assim, deixa eu já falar da minha viagem, deixa eu já falar da minha experiência, deixa eu já falar do meu livro. E para mim, Jesus é a prova concreta de que Deus decidiu se esvaziar do poder, se humilhar para se transformar em carne como nós, para nos salvar. E esse esvaziamento me traz um ensinamento muito forte da presença encarnada, de que eu preciso me esvaziar para que Ele me encha.
E na escuta eu preciso me esvaziar para que a presença de Deus chegue e eu possa entrar em uma comunhão verdadeira com meu irmão. E aí às vezes você fala assim, nossa, mas essa pessoa fala tão devagar. Será que ela fala tão devagar ou será que você que está tão acelerado? Mas ela é tão prolixa. Será que ela é prolixa? Ou será que você está querendo ditar o Cronos? Eu não estou falando que não tem pessoas que às vezes divagam, que precisam de um feedback. Já, deixa eu te conversar para uma situação, para isso, deixa eu te abrir, me abrir como irmão, deixa eu te falar o que funcionou para mim. E aí, numa relação, você vai falando e vai ajustando com equipe, com liderança, com a diretoria, com gerência. Mas o quanto a minha presença é mais importante nessas comunhões. E aí, passando presença criada, presença prometida, presença encarnada, e a gente vai para o quarto e penúltimo ponto, que é a presença na dor. E esse texto ele vem, inclusive, muito inspirado em uma apresentação que eu pude fazer há uma semana e meia atrás. Na semana anterior, a semana passada, eu estava a trabalho em Portugal e eu descobri um negócio muito legal. Eu tinha visto em outros lugares, mas tem um modelo de apresentação chamado Pechakucha, que é uma palavra japonesa que fala bate-papo, conversa fiada. E aí é um modelo de apresentação que tem um formato internacional, que aí eu pesquisei, que no encontro global que eu fui tinha isso. Tinha quem quiser fazer um Pechakucha, e aí falava, o que é o Pechakucha? Era uma apresentação de um tema livre de 20 slides, 7 minutos. 20 slides, 7 minutos. Nem um minuto a mais, nem um segundo a mais, nem um slide a mais. 20 slides, 7 minutos. E aí, por que eu estou trazendo a presença na dor, essa experiência? Porque ali eu pude falar sobre a minha trajetória de vida e os maiores ensinamentos que me traziam aquele momento. E eu falei da perda do meu irmão, que completou recentemente, alguns dias atrás, no dia 6 de junho, completou, na verdade, 5 de junho, 6 anos que ele sofreu um acidente, meu irmão mais velho, Tiago. Eu tenho dois irmãos, Tiago e Felipe, e o casamento que eu fui fazer, a palavra, eram dois irmãos, Tiago e Felipe. Assim, coisas muito lindas de Jesus Cidências, que eu vou falando assim, uau, Pai, obrigado por me mostrar a tua presença, para ver tantas coisas conectadas dentro da minha finitude. E eu falei do meu irmão, da presença na dor que eu tive, porque quando o meu irmão Tiago morreu, o meu irmão mais novo estava com ele no acidente, ele me ligou, eu perguntei para ele se tinha algo para fazer, ele falou que não tinha nada, só que eu tinha que levar a mensagem de que o meu irmão tinha morrido para a esposa dele e para os meus pais. E eu fui o mensageiro da notícia. E eu tive presença de Deus muito forte em mim naquele momento. E eu entendi o quanto que, na hora da dor, a presença dele foi muito mais importante do que qualquer palavra. E a gente lembra, quando uma pessoa perde alguém ou sofre alguma coisa, às vezes você fica sem saber o que falar. Vou falar. Vou falar o protocolar? Sinto muito, meus pesos, né? Às vezes a pessoa vai receber como protocolar também. Mas da presença, ela faz a diferença. Quando a gente perde alguém, a gente sabe quem está ao nosso lado. E a gente lembra, eu lembro de dois tios meus que nós crescemos juntos em Taguatinga, num terreno só. A casa da frente era a nossa casa e a casa de trás era a casa da minha tia. 4 filhos ela, nós 3 filhos, para 7 crianças, 4 adultos. E eu lembro que esses tios que cresceram com a gente, eles chegaram na casa dos meus pais no dia que meu irmão morreu e só saíram de lá na madrugada. Ficaram lá e só ficaram lá. Eles não ficavam trazendo palavras, eles não ficavam abrindo, não, eles ficaram lá. Quer água, café, vamos ali. Ficaram lá.
como a presença deles foi importante e me marca até hoje. E por último, para fechar, a presença que permanece. Comunhão agora, eternidade, sem qualquer espaço de tempo. Porque Jesus, quando ele vai depois da ressurreição e deixa o Espírito Santo, Consolador, ele não nos deixa órfãos. A última palavra do Evangelho de Mateus traz que é uma promessa de presença que Jesus nos entrega. Lá em Mateus 28:20 traz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma presença em comunhão, e eu amo essa palavra, do grego koinonia, vida partilhada, não apenas reunião. Por isso que quando a gente olha para a presença, traz ela para perto e utiliza ela ao nosso favor, a gente tem a nossa mira calibrada para a eternidade, nas coisas pequenas, naquilo que pode parecer ínfimo, mas que com a presença faz toda a diferença. E é isso, meus irmãos, presença criada, prometida, encarnada na dor, mas que permanece para todo sempre. E que nós permaneçamos em Cristo para todo o tempo. E como desafio, um desafio simples, antes de perguntar se tem algum abençoado, abençoada da semana, eu quero que você ative o seu modo presença em conversas que são corriqueiras do seu dia a dia. E se faça uma pergunta. Você pode estar, às vezes, com uma pessoa que está servindo na sua casa, trabalhando, ou uma pessoa que te faz uma pergunta na rua, ou uma pessoa que é do seu dia a dia. Fala assim, o quanto eu estou presente aqui. Reflita sobre o quanto você vai estar presente durante essa semana em conversas que você já está super acostumado, com qualquer pessoa que você estiver se relacionando. E a gente vai escrever lá no grupo esse desafio e eu conto com esse lugar de compromisso, de darmos a relevância para a presença, que é completamente permanente, mas também de sermos presentes no que formos fazer. Amém? Amém, amém, amém. Queria abrir o microfone nesses últimos minutinhos nossos para perguntar se tem algum pedido de oração e alguma pessoa que gostaria de falar. Eu queria comentar alguma coisa assim. Vamos lá, Ricardo. No encontro passado foi falado muito da questão do testemunho, né, de poder testemunhar mesmo o que Jesus tem feito na minha vida, né? E confesso que não foi algo que eu procurei, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? E ao longo da semana eu tive três oportunidades para falar, sabe? Uma delas eu sabia que ia ser, que eu precisaria de caminhar para esse, né, pra esse tipo de conversa, para esse tipo de assunto. E foi muito especial mesmo. Tinha hora que eu sentia ali que eu não era nem eu que estava falando, sabe? Então fiquei muito feliz assim de poder falar um pouco de como Jesus tem transformado o meu coração, né? Dando firmeza. E foi muito bom ter falado, né? E ontem mesmo eu li a Bíblia, fui na missa e li a Bíblia, uma passagem que fala de testemunhar Jesus, né? E ele testemunhará a nós perante o Pai, né? Sim, quer dizer, mais para falar mesmo como me foi, eu fui ajudar algumas pessoas e como que eu fui, na verdade, eu ajudado em ver tanta coisa boa acontecendo para mim e, enfim, é questão do testemunho mesmo, é mais para dividir, que começou aqui, vocês alimentaram isso e de alguma forma também eu fui alimentado também.
né? Você vai ajudando e acaba sendo ajudado, percebendo as coisas boas e, enfim, é isso. Obrigado, Ricardo. A presença dele, parece que não sei nem o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, mas é ele se manifestando em nós, porque é o Deus conosco. Que lindo escutar isso e é surpreendente o quanto a novidade das boas novas sempre vai abrir caminhos para que a manifestação de Deus ela aconteça em qualquer lugar que estejamos. Então é isso. Às vezes a gente fica esperando até assim, deixa um sinal, deixa alguma coisa. Mas na verdade Deus está falando assim, não, dá o primeiro passo, bora, vem, não espera o sinal. O sinal já é a sua vida, o sinal já é o seu perdão, já é a sua, sabe, já é tudo, vai. Então, que nós possamos continuar testemunhando e levando o quanto Deus nos amou, nos perdoou, nos favoreceu, nos colocou privilegiados como filhos para o seu reino. Obrigado por isso, Ricardo. Mais Agradeço. alguém? Bom dia. Bom dia, Thiago. Incrível. Satisfação em estar aqui com vocês. Hoje é a primeira vez que eu estou me conectando online. Bom dia, Saulo. Fala, Tiagão. Bem-vindo, meu irmão. Convite do Saulo também já tem acho que mais de 3 meses, né, Saulo, que a gente se reuniu a primeira vez. Já tive várias vezes que era para mim estar e sempre acontece algo e deu certo, mas hoje foi gratificante estar com vocês. Sua palavra tocou muito o nosso tempo. E eu também, né, para mim mesmo, porque também fui impactado essa semana, tive um momento que, cara, eu preciso realmente me conectar novamente com toda a palavra, estar mais em busca e dedicar tempo. Realmente Jesus como primeiro, principal, tudo, dedicar. Então, eu tenho o ecossistema, eu tenho tudo, eu tenho o acesso e não estou usando. Não estou fazendo. Não estou dando o espaço que eu devo. E ontem, assim como o Ricardo acabou de compartilhar, impactado na minha cara, a condição do meu pai lá foi extraordinária da família, falou, cara, se você acredita que é para você, você precisa se posicionar, você precisa colocar tal passo, você precisa. Se você sente que o chamado é para você, você precisa agir com fé. Eu falei, vou agir com fé. Então, tudo, estou sentindo falta, e sei que estou em falta com o pai. Então, a decisão é realmente fazer, com certeza. Onde eu estiver, ele tem que estar comigo e eu tenho que proclamar ele. É isso. Obrigado aí por tudo. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Esse grupo aqui, essa comunidade, ela tem como um dos seus objetivos justamente ajudar pessoas como você, que estão querendo buscar mais, estão querendo se posicionar mais, como o Ricardo também, aliás, como todos nós, né? E quando a gente está sozinho, dá aquele frio na barriga. Mas quando a gente está junto, né? A gente se sente mais forte, a gente se sente mais corajoso. Então, conte com a gente, né? É muito bom ver você indo à missa e se sentindo tocado, o Ricardo indo à missa se sentindo tocado. A gente não pode jamais ignorar que essa prática milenar de ter um momento, a gente ir para um templo e ter um sacerdote ministrando nos nossos corações é de extrema importância. Assim como é de extrema importância a gente todo dia pegar a Bíblia e nos alimentarmos da palavra.
né? Todo dia. E aí as transformações, os testemunhos vão acontecer, né? Eu fiquei feliz com o testemunho do Ricardo, porque ele não só testemunhou e fez um desafio que a gente colocou, mas ele testemunhou uma verdade da palavra de Deus. Quando ele diz, parece que não era eu que falava, porque não era ele que falava, porque Deus prometeu, quando a gente estivesse nessa situação, ele falaria através de nós, né? Então, vocês estão só confirmando que tudo que Deus trouxe para nós na palavra dele, e o que a gente está fazendo nesse movimento, traz progresso, traz passos, ainda que pareçam pequenos, em direção a ele, em direção a uma vida melhor para nós, a uma vida, um reino de Deus aqui na Terra. Então, obrigado a vocês por isso. Obrigado, Gaspar, pela palavra também, meu irmão. Obrigado, pessoal. Então, passamos um pouquinho, eu me alonguei um pouquinho da palavra, mas fechamos bem com esses 2 grandes testemunhos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Thiago. Saulo fechando aí brilhantemente. Que tenhamos uma semana abençoada, com a paz, com o amor, com tudo o que há de melhor no pacote que Deus já preparou para cada um de nós para essa semana. Como eu disse, Pai, nos conduza para que tenhamos a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, um abraço e até o próximo. Boa semana. Tchau, tchau.